Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversa Fiada para Não Religiosos, podcast da Igreja Vivo por Ti de Goiânia, que nós estaremos fazendo todas as semanas, abordando temas bíblicos que foram discutidos no culto, temas polêmicos, temas que nós queremos esclarecer à luz da palavra, verdades que nós consideramos aquilo que Jesus deixou para nós. Eu estou aqui, meu nome é Marcos, eu estou aqui com o pastor da Igreja Vivo por Ti de Goiânia, o pastor Paulo Vinícius e o Marcos Vinícius. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Qual que é o tema, pastor, que nós iremos abordar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre a primeira carta aos Coríntios. Nós estamos fazendo pregações expositivas na igreja, né? De toda a carta de Coríntios, de 1 Coríntios. Então, no último culto, nós estudamos do versículo 17 ao 31 e a gente vai embarcar nesse texto aí hoje. E aí, Marcão? Vai ser uma conversa super interessante, polêmica às vezes, mas a gente vai conseguir levar aí uma mensagem diferente, uma discussão que a gente vai conseguir extrair muita coisa bacana da Bíblia, onde muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Então fica aqui o convite a você que quer trazer as suas dúvidas, mesmo que você não tenha participado do culto, você pode mandar suas dúvidas no podcast ao vivo, que nós iremos tentar responder todas elas à luz da palavra. Então iremos começar lendo o texto, o pastor Vinícius vai começar lendo o texto aqui de 1 Coríntios a partir do versículo 17. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aí. Interessante. Eu já quero começar aqui jogando uma pergunta, porque Paulo era um conhecedor dos mais conhecedores daquela época, né? Da palavra, dos papiros escritos da antiguidade, e ele começa aqui no versículo 17 falando que ele não vai usar a palavra de sabedoria humana. Por que vocês acham que Paulo falou isso, mesmo sendo naquele momento talvez uma das pessoas mais intelectuais no sentido de falar do que Deus já havia feito? Ele prefere não se apresentar com sabedoria humana. Ele explica um pouco depois, mas como que vocês acham que se fundamenta essa doutrina que ele aplica aqui nessa carta? Se você for pegar o começo do texto de 1 Coríntios 1, Paulo está criticando a desunião da igreja que está rolando lá. E a igreja foi meio que dividida entre partidos, né? Tinha o partido de Paulo, o de Apolo, o de Pedro, o de Jesus, e cada um tinha um jeito de... as preferências deles, né? Cada um tinha suas preferências, e Paulo estava falando para uma igreja grega. Quando ele fala que não usa de palavra de sabedoria, é que ele não usou de eloquência, ele não usou de filosofia, ele não usou de ciência para convencimento das pessoas. Eu acho muito
o texto vai, inclusive, continuando, né? Ele vai defender essa ideia, e é uma das coisas que mais me impressiona em Paulo. Porque se a gente for ver pela igreja de hoje, né, essa ideia do pragmatismo, que eles querem usar de vários artifícios, né, estruturais até às vezes na igreja, técnicas de convencimento, de hipnose, de PNL, para que eles possam convencer as pessoas a prestar atenção ou a acreditar naquilo como verdade, ou se emocionar com a palavra que está sendo, né, pregada. Aí eles usam uma luz mais baixa, uma música mais melancólica. Fundo musical. Exatamente. E esses artifícios humanos, eles vão fazer com que a cruz de Cristo seja anulada. Por que ele fala isso? Porque ele percebe que os que são de Deus, os filhos de Deus, vão ser achados no meio daqueles que exigem que a pregação se adapte a eles. Então vai ter o grego que vai desconsiderar a pregação de Paulo, vai falar, não, ele não usou nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de, técnica de retórica para me convencer. E os gentios, né, os judeus, como eles pedem por sinais, Paulo também não usa nada para que venha a tentar impressionar os judeus. Muito pelo contrário, quando ele prega a cruz, a mensagem do evangelho central, né, da cruz, para o gentio, ela é uma mensagem de tolice, insanidade, não faz sentido nenhum para ele. E para o judeu é uma mensagem de demonstrar fraqueza, né? Eles esperavam um Messias poderoso, um líder militar que demonstrasse força. E a cruz, ela demonstra fraqueza, né? Vergonha. Ele até fala justamente isso no versículo 23, né? Quando pregamos a cruz de Cristo, que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas eu queria fazer uma pergunta agora que interessante. Já que Paulo está dizendo que esses artifícios humanos, eles são desnecessários, esse seria um argumento, eles são desnecessários no sentido de que a pessoa que vai ouvir a palavra, você usando artifício ou não usando, ela pode ter justificativa tanto para se ofender, quanto para dizer que é tolice, ou seja, o seu argumento ele é pouco fundamentado. Certo? Então, como que ficaria a pregação da palavra? Porque quando a gente fala de sabedoria humana, a gente também está falando em conhecimento bíblico. Sim. Certo? Sim. Então, como que a gente ficaria na exposição da palavra? Tipo assim, a qualidade da exposição da palavra, se eu posso usar essa palavra, né? A qualidade da exposição, porque hoje muito se procura isso. Ainda mais com a internet, as pessoas sempre procuram os que expõem a palavra, pelo menos de maneira particularmente que se agrada mais, no sentido de alcançar as pessoas. E esse argumento, talvez agora uma pergunta mais polêmica, esse argumento, ele seria um fundamento da predestinação? De que a pregação, ela não precisa ser floreada, porque ela vai ser recebida de acordo com o coração da pessoa. Então, independe da maneira que você fala. Porque ele falou aqui que para uns vai ser loucura. Para os que se caminham para a destruição, versículo 18, é loucura. Mas nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Então, esse argumento, vocês acreditam que seja um argumento que fundamente a predestinação? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. A própria predestinação, ela vem com a pregação, né? Então, assim, a pessoa prega ali, mesmo com toda essa artimanha, com todo esse recurso, se a pessoa não tiver aberta para a palavra em si, tirando fora todo esse enredo que eles usam, a pessoa ou ela é convencida ou não. Então, assim, pode falar que ela é predestinada, mas ela já é predestinada porque lá atrás já teve alguém que pregou e levou ela a se converter. Por isso que a gente fica nisso. Será que de todo jeito ele ia se converter?
Então, assim, já que ele vai se converter de toda forma, eu não vou fazer nada. Não, mas você precisa fazer alguma coisa para esse que é predestinado ser convertido. E que esse argumento é muito... Então, algum argumento que os que são realmente extremistas na predestinação, eles acreditam. Os hipercalvinistas. Os hipercalvinistas, eles acreditam nisso. Mas, por exemplo, existem testemunhos de pessoas que foram alcançadas através de um panfleto que encontrou na rua. A questão talvez que Paulo esteja falando aqui, eu não sei se vocês concordam, é que a forma não importa. A mensagem que importa, não a forma. É o que eu já escutei um pastor, Josafá, eu não lembro o sobrenome dele, falando que o outdoor de toda a igreja deveria ser o Cristo crucificado. Então, as igrejas de hoje, a maioria delas, né, principalmente as mais famosas, elas usam de um artifício, de algo que chame a atenção de jovens, que chame a atenção de famílias, mas que chame a atenção de um público do qual eles querem atingir, né? Paulo, ele está quebrando no meio essa ideia de que eu preciso usar de algum outro artifício que não seja a cruz para chamar a atenção. Por quê? Porque só um filho de Deus, ele vai sentir o desespero da situação. Ele vai se compadecer de um Deus crucificado em meu favor. Porque um filho de Deus, ele também ao mesmo tempo, por conta de ser guiado pelo Espírito, ele já percebe que ele não merece. Ele já percebe que é uma palavra realmente escandalosa. Então, os que percebem que é tolice, porque o que achou que é tolice, entendeu a pregação. Entendeu. E o que queria sinais, também entendeu a pregação. Você está entendendo? Eu acho muito importante, sim, o pregador... Talvez ele só não está aberto, né, pastor? Mas é exatamente ele entendeu, mas não está aberto. Porque o pregador, ele deve sim se preparar muito bem. Sim. Ele deve sim usar de todo o estudo que ele puder ter para que profundidade, ele possa, bíblica, profundidade, formas de linguagem, para que a pessoa que está recebendo a mensagem, né? Eu sempre falo isso. É muito importante que o comunicador se preocupe totalmente com que o receptor entenda perfeitamente o que ele quis dizer. Sim. E no caso aqui, Paulo, ele disse exatamente o que ele disse e todos compreenderam, nem todos aceitaram. Isso acontece muito na igreja de hoje. Sim. Porque, né, a igreja hoje ela é muito consumista de pregação. Então, né? então a gente pode se dizer então que o jeito de falar pode ser moldado de acordo com o público. Sim. Não a mensagem. Não. A mensagem é única e não muda. A forma de falar pode mudar de acordo com o contexto. Mas em momento algum, a forma de falar é um fator Exatamente. importante, Exatamente. relevante, mínimo para salvar alguém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo a forma é importante, às vezes para você doutrinar, às vezes para você evitar que uma pessoa que não é filho de Deus pegue aquela mensagem e crie uma religião. Sim. Porque às vezes a forma que você falou entrou no coração daquela pessoa, às vezes pela forma que você falou, entrou no coração daquela pessoa que não tinha o Espírito Santo, e aquilo foi transformado em uma outra doutrina e uma outra religião. A maioria das religiões nascem de outras religiões, né? Então a forma seria importante para isso, mas não para alcançar o indivíduo, como salvar o indivíduo. Não para o indivíduo entender o quão pecador ele é e o que ele precisa. Exatamente. Inclusive, eu imagino que o ponto de que cada indivíduo, que eu consigo ver isso muito claro na minha vida, e eu acho que todo cristão realmente regenerado, ele consegue identificar, talvez não um momento exato assim no tempo, mas ele consegue identificar o momento da vida dele que ele teve essa consciência mais plena, que ele teve consciência do peso do pecado dele, que talvez a partir daquele momento que ele começou realmente a ter um freio maior, que é o freio justamente da consciência da cruz. O freio da consciência da cruz é o freio que traz a consciência do seu pecado. E esse momento, eu acho que esse é o momento da real conversão. E ela pode ser encontrada você lendo a Bíblia, você lendo um folheto, você pensando, refletindo sobre alguma coisa. Pode ser também durante uma pregação, né? Pode ser também durante uma mensagem. Mas esse encontro, eu acredito muito que é um encontro
pelo Espírito Santo naqueles que são filhos de Deus. Porque senão a gente dificultaria muito explicar como que pessoas que vivem em tribos isoladas, que a mensagem chega lá às vezes para uma pessoa que ela não sabe nem ler, ela só recebeu a mensagem e fala. Sim. Né? E como que essas pessoas são alcançadas, né? Acho que o que você está querendo dizer também tem muito a ver com Paulo dizendo, do tipo, eu não vou ficar floreando demais para que eu... fazendo com que eu acabe anulando a cruz de Cristo. Tipo, eu não vou enfeitar, eu não vou... Saca? A cruz é suficiente. A cruz, ela tem que ser o suficiente. Porque, por exemplo, hoje, aquilo que você falou sobre religiões que são criadas a partir de uma ideia, de uma pregação. Mas a gente tem várias igrejas evangélicas que são criadas a partir de uma ideia. Sim. Então, tipo, é a igreja que prega mais graça, é a igreja dos milagres, é a igreja das missões, é a igreja das missões urbanas, saca? Então, tipo, isso não deveria existir. Então, tipo, a própria Vivo por Ti, ela é uma igreja missional, né, que a gente gosta de dizer, é uma igreja missional. Então, o que o cara tá pensando? Que é uma igreja que tem vários projetos sociais e lá eu vou poder me engajar num projeto social, que eu acredito que isso é viver o evangelho ou pregar o evangelho, mas você reduz o evangelho. Exatamente. Falando que a ação social é o evangelho. Exatamente. Então, daí o cara que ele quer fazer ação social, ele vai para Vivo por Ti. Então a cruz de Cristo não atraiu ele para a igreja. O cara pode ir para o espiritismo também. Exatamente. Fazer ação social. Exatamente. Mas até voltando no texto, quando Paulo fala que alguns são de Apolo, outros são de Paulo, se a gente trazer para hoje, as pessoas, você vê, passa tanto tempo e as pessoas têm o mesmo comportamento. Elas querem alguém perto dela para elas meio que venerar. Então, assim, em vez da palavra ser a palavra genuína, simples de Cristo, da cruz, aí ele começa a criar uma doutrina pela pessoa que está perto dele. Aí é Paulo, então, e hoje acontece muito isso. Por isso que as igrejas se dividem. Sim, você cria uma igreja dentro da igreja e ela acaba, tipo... Uma hora não dá certo. É muito interessante que eu estava até conversando mais cedo com o pastor acerca de como que a evidência disso ela é dada pela ação do Espírito Santo, né? Nós temos 2 apóstolos que fizeram uma obra muito grande na Bíblia, né? Uma obra missionária muito grande. E existem relatos deles na Bíblia, só que de uma perspectiva diferente. Eu consigo ver assim, Pedro começou já pelo Espírito, eu vejo assim. Sim. Paulo começou com a experiência do Espírito, mas ele tinha uma bagagem muito grande. E talvez a bagagem, ela seja, em algum momento, essa sabedoria que Deus falou aqui no capítulo que iria destruir. Porque em algum momento, quando você tem um conhecimento muito grande, você acaba confiando no seu próprio conhecimento. Então eu vejo Pedro sendo restaurado e lá nos primeiros capítulos de Atos, salvando 3.000, pregando para 3.000 pessoas. Então como que a gente explica algo como nesse sentido? Pedro era pescador. Pescador era, na época de Israel, era considerado um trabalhador, um plebeu trabalhador comum que fornecia commodity para a população, alimento, fornecedor de alimento, né? Que dependia de épocas. Ele tinha, né? Não tinha. Dependia de épocas do ano, passava perrengue, tinha que se administrar financeiramente. Não fazia parte nem de uma elite social, nem intelectual. E aí o que a gente vê? A gente vê um Paulo começando batendo em doutrinas, e a gente vê Pedro começando pela ação do Espírito Santo salvando 3.000 almas. Então, qual que é a evidência que eu consigo extrair disso aqui? Às vezes, o que Paulo está falando aqui seja o entendimento que ele mesmo tenha. Que eu fico imaginando que Paulo o tempo todo pisava no freio do seu próprio conhecimento. Para que ele não fizesse o que ele falou no primeiro versículo que a gente leu. Para que o meu conhecimento não anule a cruz de Cristo. Porque se eu for bom de oratória, talvez eu te convença. Mas a ideia não é essa. Mas aí vai ficar como se ele convenceu. Né? Mas eu vou te convencer. Não a cruz convenceu. Mas eu vou te convencer do argumento. Sim. Mas você não vai crer no seu coração. Porque essa crença ela só é feita pelo Espírito Santo, pelo texto que nós lemos lá no culto, Romanos 8,14, que aqueles que são filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, independente se você acredita na sua consciência, na sua inteligência,
Porque qualquer pessoa inteligente, com bons argumentos, pode ser convencido de algo. Agora, a crença no Espírito, só o Espírito Santo pode... Mas se a gente voltar um pouquinho, pegando até Paulo mesmo como referência, Paulo já era muito instruído, já tinha um conhecimento muito grande. E ele, o que ele fazia antes? Então, depois que ele é convencido, é que realmente ele se entrega a Cristo. E antes ele tinha todo o conhecimento da palavra e mesmo assim ele não tinha... Tinha toda a letra, né? Mas ele já era um ativista, né? Sim. Ele já era um ativista. Ele já tinha, e é interessante que isso já mostra um pouco do caráter de Paulo e como às vezes Deus usa a gente na nossa própria personalidade. Isso mostra que Paulo já tinha uma personalidade impulsiva. Sim. Tipo assim, como assim tem gente falando que esse cara é o Cristo? Vou matar todo mundo. Sim. A crença movia ele, mas a crença dele era na letra. O zelo por Deus também. O zelo por Deus. Para pensar, Paulo, na cabeça dele, né, ele estava adorando a Deus perseguindo cristãos. Exatamente. É o que os próprios muçulmanos fazem. Exatamente. Uma coisa que eu percebo, o argumento de Paulo também é o quê? Eu não vou fazer isso, eu vou continuar pregando a cruz como palavra central da minha pregação. Por quê? Porque Paulo ele até fala, a gente começa o texto do versículo 17, falando do tipo, eu não fui enviado para batizar. Mas ele está falando isso por quê? Porque provavelmente tinha uma galera que estava se gabando por ter sido batizada por ele. Mas ele já rasga no meio falando, eu não batizei em meu nome. Eu não fui crucificado em favor de vocês. Então Paulo provavelmente tinha toda essa preocupação de sabendo quem ele era, porque, por exemplo, o Apolo, quando as pessoas falam sobre Apolo, por quê? Porque Apolo era um homem extremamente eloquente, ele era grego, intelectual. Ele tinha, né, essa bagagem filosófica muito forte, sabia lidar com os gregos, sabia como chamar a atenção do grego, né? Então Paulo não queria que fosse desse jeito com ele. Então ele usa a palavra do jeito que ele usa para que ela seja realmente escândalo para quem tem que ser, vergonha para quem tem que ser, e ele vai fazendo quase uma seleção natural dos filhos ali. Tipo assim, a nossa preocupação, né, de crente, amar as pessoas, é que a gente quer que todos se salvem, né? E a gente então tenta de alguma forma chamar a atenção de todos da melhor forma que a gente puder, com todos os argumentos e artifícios que a gente puder. E não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo, ele falou, vou pregar a cruz. É aquilo que Jesus mesmo fazia. Ele tinha as parábolas dele e nem todo mundo entendia. Os discípulos questionam ele, tipo, ué, mas por que você fala assim? Ele falou, para que alguns não entendam mesmo. Mas eu jogo uma pergunta para vocês. E assim, só para não perder o raciocínio. Se a gente falar assim, já que se precisasse de sabedoria humana, né, intelecto, para levar a mensagem, Jesus tinha convencido todo mundo. Exatamente. Né? Por que muitos chegavam, ouviam e iam embora? Não ficavam. Né? Então, se tinha alguém que poderia convencer... Era Jesus. Era Jesus. Mas aí talvez seja um questionamento que até os ouvintes estejam pensando agora. Porque Paulo, ele fala que no versículo de número 22 do capítulo que a gente está lendo, capítulo 1, ele diz, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam a sabedoria. E nós conseguimos ver essa própria divisão dentro das doutrinas hoje nas igrejas. Existem igrejas que estão extremamente voltadas para o conhecimento bíblico. Mas até que ponto, eu quero fazer duas perguntas aqui para vocês responderem. Primeiro, se Paulo não está se referindo à mensagem da cruz em si, eu vou resumir. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa que é loucura para alguns, que é escândalo para outros? Qual é essa mensagem? Se a gente pudesse transformar ela com começo, com meio, com fim, qual que é essa mensagem? Que nós não devemos buscar sabedoria, que nós não devemos buscar os sinais, mas nós devemos acreditar nessa mensagem ou nos escandalizar. Mas que mensagem é essa? Essa é a primeira pergunta. E segundo, até que ponto a gente pode levar esse texto
ao pé da letra, porque o próprio Jesus falou que esses sinais seguiriam os que crerem, ou seja, os sinais que ele se manifestou seguiriam aqueles que acreditassem. E outra coisa, o conhecimento, o aprofundamento na Bíblia, a gente também acredita que fundamenta a nossa fé, porque a gente acredita no texto que diz que a nossa fé vem pelo ouvir. Então, até que ponto a gente deve considerar isso? Esse é um argumento apenas para quem está sendo novo na fé, ou seja, você não deve tentar a crença em Cristo Jesus através de estudos bíblicos aprofundados, mas sim na crença na mensagem, e aí primeiro vocês respondem que mensagem é essa. E também você não deve ir buscar em igrejas extremamente pentecostais que estão fazendo movimentos, porque lá você também não vai encontrar Cristo. Então, essa mensagem é para novos convertidos. Até que ponto essa mensagem a gente pode... essa mensagem de que a gente não deve buscar sinais e que a gente também não deve buscar sabedoria, né, dentro do que Paulo está falando aqui para esse povo, mas a gente deve se focar na mensagem, e aí vocês vão falar que mensagem é essa, porque senão a gente entra num limbo, se vocês concordam comigo, que a gente não vai mais buscar manifestações extraordinárias do Espírito Santo e a gente também não precisa buscar mais aprofundamento bíblico, certo? A gente precisa apenas de uma informação, que é a mensagem. Mas que mensagem é essa? É a mensagem do Cristo crucificado. Qual que é? Por que ele tem que pregar essa mensagem? Primeiro, por exemplo, quando ele chega em todos os lugares que Paulo ia para pregar essa mensagem, o que ele fazia primeiro? Ele criava um pano de fundo, que era a mensagem dos profetas apontando para um Messias. E depois ele falava de Jesus como o cumpridor de todas essas profecias, que morreu para que nós fôssemos salvos de nossos pecados, não fôssemos para o inferno. Então, os judeus não esperavam esse tipo de Messias. E o grego, ele era politeísta, então ele escolhia o Deus que ele ia adorar voltado para uma carência pessoal. E Paulo chega arrebentando, falando que não é nenhuma coisa nem outra. Uma coisa que eu gosto muito de dizer sobre o próprio cristianismo é que adoração sem redenção é idolatria, ela não é adoração. Porque é o que muitas pessoas fazem. As pessoas vão para a igreja, dão dízimo, faz campanha, faz jejum, ora bem alto, canta bem alto. Por quê? Porque elas estão carentes de algo e que estão pedindo para Deus. E elas tentam convencer Deus através desses rituais para Deus fazer aquilo que eles querem. E tipo, a mensagem de Paulo, ela centraliza na cruz dizendo que não é isso. Não é através do seu paganismo praticado pelos gregos, e não é pedindo sinais, porque o próprio Jesus, se você for lá em Mateus 12, do 38 ao 40, fala o seguinte: os judeus, os fariseus, os mestres estavam pedindo sinais para Jesus. Ele fala assim: eu não vou mostrar nenhum tipo de sinal para vocês que seja diferente do sinal de Jonas, que morreu por 3 dias e ressuscitou. Uhum. É o único sinal que ele estava disposto a fazer para tentar provar para eles que ele era Deus. Fora os outros sinais, não tinha nenhuma proposta. Por quê? Hoje, o que acontece com os pastores do milagre? Eles viram Deus da igreja. Sim. As pessoas vão na igreja por causa do milagre, a bênção, né? Aquela famosa frase, aquela música, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio faz 2000 anos e morreu numa cruz e nos salvou, e hoje nós somos livres do pecado, hoje nós somos salvos, somos libertos, podemos ser restaurados, né? Ter uma vida nova, mas isso não é isso que a gente quer, não é isso que a igreja evangélica hoje prega e quer e deseja. Então Paulo ele se fundamenta nessa mensagem. Se você quer outra coisa, eu não tenho outra coisa para te falar. Mas eu quero algo mais simples. Eu quero que você me fale como se você fosse Paulo chegando em uma civilização que não tem informação acerca de Cristo. Você poderia pegar todos os escritos bíblicos, chegar com a sabedoria, com a intelectualidade. Você poderia chegar e fazer um milagre, sim, mas você não vai fazer nenhum dos dois. Você vai chegar com uma mensagem. Que mensagem que é essa? Isso é uma boa pergunta. Porque assim, normalmente, agora a gente pode usar aquele versículo que você falou, que os sinais nos acompanhariam, né? Nos perseguiriam praticamente. Então, Jesus foi dessa mesma forma. O próprio Paulo foi dessa mesma forma.
né? Então, o problema não está no que Paulo fez, ou no que Paulo falou, ou no que Paulo deixou de fazer ou deixou de falar. Era naquilo que as pessoas que estavam indo atrás de Paulo queriam dele, assim como elas também queriam de Jesus. Numa tribo indígena, eu mesmo já ouvi um testemunho de um amigo meu, que ele era missionário na Amazônia, e eles eram de uma igreja coreana super tradicional. Então esse lance de milagre não é uma coisa que acontece muito, né? Não é extraordinário mesmo. Aí o que aconteceu? Eles estavam pregando para os índios, conversando, aí de repente chega uma mãe com uma criança morta no colo, estava até dura já. Aí uma outra missionária falou: Joel, ora para essa criança ressuscitar. E como todo crente muito tradicional, daquelas igrejas mais, né, regradinhas e tal, ele se desesperou, ele falou: não, eu não vou orar para a criança ressuscitar. Tipo, eu tenho fé suficiente para cruzar a Amazônia de rio, né, de barco, mas eu não tenho fé para achar que Deus vai me usar para curar uma criança. Ela falou: não, Joel, você não está entendendo. As pessoas aqui precisam ver um milagre. Aí antes de orar, por isso ele falou: Deus, eu creio que o Senhor é Deus e pode ressuscitar essa menina, mas eu não creio que o Senhor me usaria para isso. Derrama fé sobre a minha vida. E ele falou que essa foi a oração dele, e ele foi tomado de uma fé que ele nunca teve, e orou e a menina ressuscitou. Mas tem que se deixar muito claro que a mensagem não é essa. A mensagem é que Deus existe e Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que faz milagres, Ele é o Deus poderoso, mas a mensagem é: Ele pode te salvar. Salvar do quê? De si mesmo. Salvar porque todos nós caminhamos para a morte, né? Nós estávamos estudando isso na Escola de Fundamentos do domingo. Todos nós estamos caminhando para o inferno sem Cristo. Todos nós estamos predestinados a isso, né? Tá lá em João 3:18 falando sobre isso, né? Todos nós estamos destinados. Se você não crê no Filho de Deus, você já está condenado. Eu vou fazer uma de cético então agora aqui. Qual foi o meu pecado então? Por que eu vou ser condenado? O que eu fiz? Eu pequei contra quem? Eu nunca infringi nenhuma lei humana. Sim, essa é muito boa essa pergunta. Eu acho que a igreja hoje sofre desse tipo de sentimento. Sim. Né? A gente estava até discutindo sobre isso, né? Exatamente. Quem muito foi perdoado, muito amou, né? Exatamente. Então, você precisa saber a profundidade do seu pecado para se sentir amado por Deus. E muitas pessoas vivem um cristianismo raso e morno porque elas não acham que elas cometeram pecado algum, ou não acham que elas são tão más assim a ponto de merecerem um inferno, né? Mas é uma coisa que eu sempre digo: você tem que realmente fazer um autoexame muito profundo, muito honesto. E porque assim, primeiro a pessoa tem que entender o que é pecado. A cultura evangélica, ela fala sobre pecado de uma forma muito... tipo, pecado, o que é pecado? É roubar, é matar, pecado é trair, né? Então o pecado ele sempre teve nome, mas a gente nunca entendeu o conceito de pecado. Então por conta do pecado sempre ter tido nome, a gente falava de coisas muito idiotas serem pecado. Sim. Mas a gente tem que entender que o pecado, ele é tudo aquilo que eu faço pra mim, por causa do meu egoísmo, da minha vontade, de forma com a qual eu não me importo com aquilo que eu posso causar em você. Então, por exemplo, uma coisa da nossa cultura popular normal. A galera gosta de ir para uma balada, para uma festa e sair com alguém depois da festa. Sim. Daí leva para um motel. Hoje é super comum. Não é? Sim. Isso aí é até nas igrejas. Sim. A pessoa sai da igreja e vai para um motel com alguém e daí na cabeça dela, como foi consensual, eu conversei com a moça topou e a gente foi, eu não fiz mal pra ela, não fez mal pra mim. Não é isso que superficialmente passa na nossa cabeça? Sim. Só que, por exemplo, aquilo que eu também falei na Escola de Fundamentos,
primeiro, você tem que olhar com o olhar de que Deus é um pai. Eu, se eu fosse pai desse menino ou dessa menina, eu ia ficar muito triste por alguém estar usando o corpo da minha filha para prazer sexual, por puro prazer sexual. Ou o corpo do meu filho para puro prazer sexual. Por quê? Porque já existe quase que um pacto pré-estabelecido entre os dois de que nós vamos sair e daqui depois eu limpo a boca, irmão, tomo um banho e acabou. Eu não tenho compromisso com ela, certo? Só que a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, emoções, e eu posso me apaixonar por a pessoa que eu acabei de sair. Só que como já existe um pacto... Ou engravidar. Engravidar, pegar uma doença, né? Mas existe já um pacto, né? Um acordo que aqui acabou. Então, se a menina se apaixona por mim e eu tô, tipo assim, eu não me importo mesmo com aquilo que eu causei na menina, com a marca que eu deixei nela. E a menina também, às vezes, não se importa com a marca que ela deixou nele. E um pai que olha para o filho sofrendo porque outra pessoa usou e abusou do corpo dele, independente se aquilo foi de consenso ou não, consensual ou não, um pai não se importa com isso. Um pai se preocupa exatamente com a dignidade, com a integridade do filho. Então a gente tem que definir pecado dessa forma. Pecado é tudo aquilo que eu faço para mim, sem me importar com o que eu vou causar em você. E a gente poderia então pesar o pecado, então partindo de quem a gente está ofendendo, porque talvez a gente não esteja ofendendo essa menina, mas se a gente considerar que só ela que é passível de uma ofensa, no sentido, a gente vai olhar e vai falar, não é pecado. Mas quando você olha para o pai dela, quando você olha para o tio, para a mãe e para Deus, aí você consegue escalonar o peso do que você fez. Consegue, principalmente se o pai dessa menina for um policial. Aí você não vai ficar com medo? Aí se você olhar para o pai dessa menina como Deus. Sim. Entendeu? Eu lembro da minha infância que tinha uma menina que ela era lindíssima na escola e ela era filha de um policial federal bombado, careca de Harley. A menina, ninguém chamava a menina para sair, ninguém mal conversava com ela. Porque, sabe, o pai dela ia buscar ela todo dia na escola. Você acha que os caras iam se meter? Agora, se a gente tivesse essa mesma preocupação, essa mesma consideração pelo pai da menina, sendo ele Deus. Você está entendendo? Deus, ele ama seus filhos. E ele odeia o pecado. E ele odeia quem faz mal para os seus filhos. Então, do tipo assim, levando em conta só esse pecado, que é um pecado que ninguém mais considera um pecado, né? A gente consegue ver isso de uma forma muito leve, mas olhando com esse olhar você percebe o peso do pecado, você consegue entender o mal que você está causando. Agora você pode olhar para a sua vida e aquilo que você considera nada ser algo muito pesado, ser algo muito sério. Você está entendendo? Mas pro ímpio, se a gente seguir essa linha de raciocínio, pro ímpio não, para quem ainda não se converteu, né? Em muitos casos eles vão achar que tá tudo certo. Para ele vai ser leve isso. Sim. Né? Até pro crente, muitas Para ele vai ser leve, porque senão eu não tô... Igual você falou, o que eu fiz? Que pecado que eu cometi? Então, E a consciência disso, a consciência desse pecado, é o que a Bíblia fala, né? Só o Espírito dá. Mas agora eu quero direcionar uma pergunta para você, porque o pastor me enrolou. E você ouviu, ele respondeu, foi mas ele enrolou no sentido de que ele não me deu, eu quero isso numa frase. Eu quero isso numa frase. Porque ele trouxe muita sabedoria. E se não é mensagem de sabedoria, e nem é ele fazer o Espírito baixar aqui, ou então alguém ressuscitar aqui os ossos de Eliseu tocar... Que mensagem então que é essa? Que ele falou, mas que mensagem que é essa? Se eu puder que é um escândalo. Resumir, você é um pecador, você está caído e precisa de um Salvador. E existe o Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. E você só vai ser salvo se você crer nesse Cristo. Só assim você vai para o céu. Essa é uma mensagem escandalosa. Sim. Escandalosa. Até se a gente pegar Billy Graham, apesar que ele era muito inteligente, né, e muito usado, mas a mensagem dele, se olhar o vídeo ele falando, era simples. Só que reto e assim, e acertava, porque assim, você é pecador, você não vale nada e você só tem salvação com Cristo.
Então, Você se arrependa está condenado ao inferno. e você está condenado ao inferno. Então, assim, era muito direto e simples o falar. E ele convertia, ele não, né? Levava um estádio a mudar porque de essa mensagem é a pensamento. mensagem. Porque às vezes a gente aborda as pessoas com outras mensagens, não essa. Né? Às vezes a gente aborda porque essa mensagem, perceba, ela existe um começo, um meio e um fim. Talvez o que você falou aqui foi o começo e o meio. Você falou do pecado, tudo começa no pecado. Que você abordou muito bem que o pecado, ele depende da sua consciência de ofensa. O Cristo, nós falamos aqui, da cruz, da morte. Mas existe um objetivo, um fim em todas as coisas, né? Que é justamente o nosso pecado nos condena à morte. Existe uma salvação. Que eu imagino, porque eu fico imaginando qual era essa mensagem que Paulo chegava na bucha e em vez de trazer argumentos de sabedoria, ele chegava e falava, a mensagem é essa, vocês todos são pecadores, e essa mensagem ela pode ser escandalosa, porque talvez alguma pessoa seja uma pessoa socialmente aprovável. E ela não vai, Nicodemos, jovem rico, pessoas que não vão aceitar essa mensagem, se ofende, é o que ele falou aqui. Tipo, como assim eu sou pecador, se a lei diz que eu não sou? Né? E aí, Mas aí Cristo veio para elevar a lei, elevar a lei, não a lei, exatamente, acima da lei. E aí a gente pode começar aqui, a gente já começou falando do pecado, coisas interessantes, muito, muito interessante, que é tipo quem a gente ofende, mas eu percebi quando nós estávamos estudando o livro de Romanos, que as mensagens, nós seguimos o livro de Romanos, o pastor, né, a exposição, e agora começamos no livro de Coríntios, né? E quando nós estávamos no capítulo 5 de Romanos, teve um texto que me impactou naquela leitura, que foi lá no final, eu até abri aqui para ler, que ele fala que no versículo de número 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, e ele fala da graça, mas essa expressão, à medida que o pecado aumentou, significa que existia pecado antes da lei, antes de Moisés, porque o pecado é a ofensa a Deus e não o que está escrito. E talvez essa é a dificuldade do judeu. Porque você chega para ele e fala, você é um pecador. Aí ele olha para a lei e fala, não, eu obedeço tudo. Não sou pecador. Mas existe além do que está na lei. Então, assim, a que ponto a gente pode atribuir a um indivíduo o estado de pecador, se é que a gente pode, se a gente não tem mais o parâmetro da lei? Segundo esses argumentos de Paulo, né? A lei continua sendo um bom parâmetro, mas nós temos agora um parâmetro muito maior. Então, como que você chega para alguém e você fala, esse não é filho de Deus? Cara, eu acho que eu entendo inclusive através desse texto. Por exemplo, você pegar o gancho de Jesus, quando eles iam apedrejar, né, Maria. Ele fala, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Se eles fossem realmente tão hipócritas assim, ou tão legalistas assim, meu Deus do céu. Tacava pedra até em Jesus. Eu arrancar a cabeça da mulher, de tanta pedrada. Mas, isso, o que significa isso? Que uma mensagem honesta, com o espírito correto, ela vai cativar o filho. Sim. O cara, ele vai ser tocado pelo Espírito. Ele vai perceber ali uma verdade. Você assistiu The Chosen, né? Não, ainda não. Cara, é muito impressionante. Precisa porque assistir. a gente percebe realmente o legalismo pesado num nível que eu acho que a igreja de hoje nem imagina dos fariseus, o legalismo que eles viviam. Mas ao mesmo tempo você percebe Nicodemos se percebendo alguém que não sabe tudo, alguém que não viveu tudo, como se existisse algo que alguma peça não está se encaixando. E vem um Paulo da vida, e vem um Jesus da vida, e mostra essa peça que se encaixa. E toda a minha sabedoria cai por terra. E toda a minha bagagem não serve para nada. Então Paulo, ele chega aqui para quebrar realmente toda a sabedoria grega no meio, e todo o legalismo judaico no meio. Todos os sinais que eles exigiriam para provar que realmente a mensagem de Paulo era verdade.
Então, uma mensagem muito honesta, com o Espírito Santo mesmo sendo o guia dessa mensagem, os filhos de Deus são atraídos. Eu tenho uma pergunta agora, que foi uma pergunta que eu fiz antes, então. Será se esse texto de Paulo, de 1 Coríntios, que a gente leu, dá o argumento para nós não estudarmos a Bíblia? E eu vou trazer uma fundamentação, porque talvez seja essa uma dúvida que alguém está aqui pensando. Porque o Paulo está falando que nem sabedoria, nem sinais. Por quê? Porque as pessoas daquela época, vocês concordam comigo, que eu até falei com o senhor hoje, eles não tinham o Novo Testamento. Sim. Certo? Então toda a revelação acerca do caminho era dada pelo Espírito, que eles tinham que buscar. E uma vez que eles foram salvos, e eu estou fazendo aqui a função de advogado, o cético aqui, para tentar trazer resposta a esses questionamentos, que podem ser questionamentos, conclusões simples do que está sendo dito aqui no texto. Sim, mas certo? Eles não tinham o Novo Testamento e eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, até que ponto a gente pode considerar esse texto como, tipo assim, agora eu só preciso entrar no meu quarto, ajoelhar e pedir o direcionamento do Espírito, não preciso ler a Bíblia? Eu entendo que essa sabedoria que ele fala no texto é a sabedoria humana, é a sabedoria do mundo. Então, e eu também entendo que existe um amadurecimento. A pessoa vai chegar, ela vai estar crua ainda, ela vai se converter e ela vai começar a caminhada. Aí Paulo fala que tem o leite, depois uma comida mais sólida. Então ele vai ter esse caminho, ele vai percorrer esse caminho. Então ele não precisa de argumentos para convencer. A própria mensagem já convence. E não precisa de sabedoria nesse momento. Mas a pessoa, durante esse processo, ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo, ela vai estudando. Por quê? Porque nesse primeiro momento, ela está sendo convertida, ela está sendo preparada. Nesse caminho, ao longo desse percurso, ela começa a dar frutos, ela começa a falar para outras pessoas. Nesse momento, ela vai precisar de uma bagagem maior, né? Paulo, no texto de 1 Coríntios, ele está falando nós que estamos sendo salvos, né? Uhum. Eles que estão se perdendo, nós que estamos sendo salvos. Então ele está falando sobre um percurso a ser percorrido mesmo aí. Mas a sabedoria, quando Paulo fala, está falando de todos os argumentos mundanos que tentam explicar o mundo, a natureza, como o sentido da vida. Saca? Essa argumentação. Por exemplo, eu citei domingo o Adalto Lourenço. Ele conta a história a teoria do Big Bang de uma forma muito, muito interessante. Achei muito interessante. Por isso que sempre que eu vou discutir com um ateu, eu sempre falo, olha, você pode falar para mim que você não crê no meu Deus, Deus de Israel. Agora que você não crê que exista a Deus, você tem que ter muito mais fé que eu para não crer na existência de Deus. O Adalto Lourenço, ele fala, existem duas teorias. Por exemplo, a teoria do bolo de chocolate, ele fala. Você acorda de manhã, aí você lava o rosto, desce para a cozinha e tem um bolo de chocolate em cima da mesa. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre o bolo de chocolate? Seja quem for você pode ser uma criança. Você vai pensar que alguém que domina a receita fez o bolo de chocolate. Alguém que sabia tempo de cocção, sabia quais os ingredientes, sabia o que fazer, fez aquele bolo de chocolate e colocou naquela mesa. Você não viu. Você pode não saber nem quem foi, mas você sabe que foi alguém. Agora, a ciência e a sabedoria humana está dizendo que é possível que esse bolo de chocolate tenha sido feito assim. O caminhão do supermercado estava passando na minha rua, aí o menino chutou a bola na rua e saiu correndo para pegar a bola, ele desviou, o caminhão começou a capotar e todos os ingredientes foram se misturando no capotamento, o caminhão pegou fogo, assou o bolo e a cobertura caiu em cima da minha mesa. É isso que o darwinismo está falando sobre a criação, o bolo de chocolate. Por quê? Ele desafia várias leis da natureza, leis da física, para tentar defender uma ideia. Dizer que o caos pode gerar uma ordem. Exatamente, e as leis da natureza dizem que nada começa do caos, tudo começa de forma ordenada e persegue e vai em direção ao caos. Sim. E não o contrário. E nada
pode ser feito através do nada. Se isso for possível, só através de forma milagrosa. Então tem que ter o dedo de Deus ali. Então, tipo assim, quando Paulo fala sobre sabedoria, ele inclusive está falando ali que o mundo tentou explicar sobre Deus e não conseguiu. Por quê? Porque sempre tinha um que refutava o outro, através de sabedoria humana, porque um queria ser melhor que o outro, queria ser mais famoso que o outro. Isso era, né, a moda do momento ali na Grécia era isso. Eu ir para uma praça pública defender a minha filosofia. E aí depois eu ensinava alguns discípulos e o meu discípulo mesmo já acabava me refutando. E tipo, Paulo ele não usa desse tipo de sabedoria para falar sobre Deus. Né? Romanos 1 fala que porque eles rejeitaram Deus, Deus os entregou. Deus os entregou, mas ele fala assim que o pensamento, o intelecto deles se tornou nulo e obscurecido. Então eles se dizendo sábios se tornaram tolos. É muito doido. Então, tipo, Paulo ele está falando desse tipo de sabedoria, não da sabedoria sobre Deus. Eu gosto muito de usar essa analogia, porque se, vamos supor, tira Jesus da jogada, mas se eu fosse o seu salvador e você não me conhecesse, sempre conta essa historinha, né? Que você vai atravessar a rua, eu percebo que alguém vai te atropelar, te empurro e sou atropelado no seu lugar. Se você não me conhece, a partir do momento que você é salvo por mim, você vai buscar me conhecer. Saber quem foi a pessoa que te salvou. Saber quem é a família dessa pessoa, o que eu posso fazer por essa família. Vai começar a dar valor para a sua vida. Então, tipo assim, você vai querer conhecer sobre Deus a partir do momento que você foi salvo por Ele. Então, você tem que conhecer. Só que essa percepção é só o Espírito que dá, seria isso. Essa percepção realmente inicial de entender que alguém morreu. Que se eu chego para o Marcos e falo bem assim, olha, o cara entrou na frente do caminhão e morreu por você. Essa mensagem de que alguém morreu mesmo você sem merecer, que é a mensagem que vai de encontro à pessoa, mas essa mensagem pode, no coração dele, ser insignificante. Pode, porque ele pode ser um mau caráter. Sim. Ele pode ser um cara que não se importa com ninguém. Ele pode ser um cara que só se importa consigo mesmo e pronto. Porque eu acho que tem, antes da pessoa entender do Salvador dele, no caso de Cristo, ele tem que entender do pecado dele primeiro. Porque se ele não entender do pecado primeiro, ele não adianta ele entender que existe um Salvador. Ele não precisa de um Salvador. Então, por isso que nós somos convencidos do pecado, para depois a gente querer o Salvador. E é interessante isso, porque esse é um ponto muito polêmico quando a gente fala de santidade com Deus. Vocês já pararam para pensar, e esse foi um argumento que foi me apresentado semana passada, de que quando você começa a se relacionar com Deus, chega um ponto que você esquece do que é o pecado. Isso foi um argumento dito para mim, que eu refutei imediatamente. Que é um ponto assim, você começa a se relacionar e ter uma intimidade tão profunda e ter tão próximo com Deus que o pecado passa a ser algo completamente irrelevante, ao ponto de que até os seus pecados passados começam a ser esquecidos. E eu acho isso impossível, na minha concepção. Porque a partir do momento que você esquece que você pecou, Cristo se torna desnecessário. Sim. Então a consciência do pecado é o ponto principal para a necessidade de um Salvador. Só que essa consciência do pecado só vem pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz aqui no versículo 30, para a gente voltar de novo àquele assunto clássico e polêmico. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Então assim, aqueles que receberão o Espírito, aqueles que receberão a mensagem e vão perceber que eles ofenderam a Deus, essas pessoas, elas são escolhidas por Deus? Ou essas pessoas, elas são naturalmente, ao longo de geração em geração, escolhidas pela sorte de nascerem com um coração suscetível a Deus? Eu penso que é um caminho, já pensei muito sobre isso, e eu acho que é um caminho, são dois caminhos que se encontram. É a pessoa que já tem um coração ensinável, um coração tratável, que encontra com a soberania de Deus,
que ele já projetou. E isso é sorte? Eu acho que essa pergunta, ela não tem resposta. É a pergunta de $1 milhão. Acho que a gente só vai saber disso aí na glória. Porque eu sou o tipo de cara que eu gosto realmente de fazer esse tipo de pergunta para Deus. Né? Eu faço esse tipo de pergunta para a Bíblia. Para que eu possa entender Deus. Para que eu possa compartilhar o que eu entendi, preciso entender. Então, essa realmente é a pergunta de $1 milhão. E esse entender Deus é o... Qual é o critério? Ou é a aleatoriedade do ser humano de eu cruzei a minha personalidade com a minha esposa, vai nascer um indivíduo ali pela aleatória suscetível, a criação do indivíduo influencia no quanto ele vai ser suscetível à palavra, o quanto o ensino dos pais influenciam nisso, mas esse argumento é facilmente refutado porque tem pessoas que são criadas completamente no ambiente anticristo e em algum momento elas são encontradas e mudam profundamente. Mas aí é o então, coração que está também resposta, receptivo. Né? Não, pois assim, mas o coração receptivo, qual é o critério se a gente pegar para esse coração existir? Mas se a gente pegar na Bíblia mesmo, a semente que cai em cada tipo de solo, cada uma vai dar um resultado. Né? Cada um vai dar um resultado. Sim, mas a questão é, essa terra fértil ou cheia de espinhos, quem decide? Quem forma o coração de pedra, de espinhos e uma terra boa. Né? É uma coisa aleatória, porque se for aleatório, a justiça de Deus permanece inabalável. Se for algo imposto ou pré-determinado, no sentido de que Deus controla a formação de cada indivíduo dentro do útero da mãe, independente do cruzamento do pai e da mãe, aí a gente recai, aí pode ser um argumento das pessoas que estão assistindo para questionar a justiça de Deus. Mas olha só, por exemplo, uma menina uma vez me perguntou o seguinte, ela falou assim, que ela teve 2 abortos espontâneos, e ela falou, por que Deus fez isso? Que culpa tem o meu filho para que ele nem nasça? Sabe? É uma pergunta que todo ímpio de coração mole faz. Né? Por que o meu filho não nasceu? Por que Deus fez isso comigo? Né? Uhum. Aí eu não soube responder no primeiro momento, até porque eu estava conhecendo aquela moça naquele momento. Aí ela começou a me falar que durante a concepção dela, antes dela ser concebida, os pais usavam muita droga. E eu não sei se usaram droga durante a gestação dela, mas eu não preciso também usar droga durante a gestação. Eu falei assim, você já parou para pensar que você ser fisicamente, intelectualmente perfeito é um milagre de Deus? Que talvez esse seja o único defeito que toda a droga que seus pais usaram causou no seu corpo, que foi não poder gerar. Assim, o seu filho não ser gerado ainda é fruto do pecado, culpa do pecado, não é culpa de Deus. E que ela ter uma gestação pode ser mais um milagre. Sim. Um próximo milagre na vida dela. Ela é casada hoje, mas eu não duvido que ela venha gerar. Mas ela tinha sido casada, né? Ela separou desse ex-marido dela. Mas ela não está novamente casada, eu duvido que ela não venha tentar ser mãe novamente. Mas ela não pôde engravidar. E o questionamento da vida dela era esse, que nunca nenhum pastor soube responder para ela, o que deixou ela em depressão profunda a ponto de quase se matar. Mas a única coisa que eu pude falar para ela, eu falei assim, toda maldade, doença, destruição é culpa do pecado, não é culpa de Deus. Não ponha Deus nessa. Deus criou tudo e disse que era bom e muito bom. Daí, voltando, qual foi a pergunta antes? A pergunta se a pessoa que tem esse coração suscetível ao Espírito... Por isso. Então, a gente não crê no livre-arbítrio, né? Se você for parar para pensar, eu gosto muito de pensar sobre isso. Por quê? É muito comum as pessoas crerem que elas escolhem Deus ou que elas rejeitam Deus. Sim. Mas eu acho que se todos nós fôssemos capazes, de fato, de escolher isso, todos nós escolheríamos a nós mesmos. Nunca escolheríamos a Deus. Todos que escolhem Deus por um outro motivo que não a salvação da cruz, escolhem
o Deus que mora dentro delas, no umbigo delas. O próprio Adão, né? É, O próprio Adão mesmo no paraíso preferiu escolher a si mesmo. exatamente. Se voltar nessa linha que a gente estava, um cara que é assassino, já matou vários, maldade, esse cara tem um coração bom ou um coração ruim? É porque o coração bom... A nossa... Não, mas aí a questão que eu coloquei não é nem questão sobre as obras. Não, eu vou chegar lá. Aham. Esse cara Pois é, a tem um gente coração não tem como saber. Bom ou ruim? Essa é a resposta, O cara não tem que tem como saber. a capacidade de fazer isso. Não tem como saber. Porque todos naturalmente somos maus. A questão, o ponto é a pessoa que ela é suscetível ao Espírito Santo. Porque senão nós vamos cair no argumento contrário. O argumento de que o jovem rico obedecia toda a lei e ele recusou Jesus. Que o ladrão da cruz não merecia ser salvo. O ladrão da cruz também não merecia ser salvo, foi salvo. E o jovem rico, pela lógica humana, era um cara que merecia. Pois é, mas aí é onde eu penso assim, esse cara tem um coração hoje desse jeito e amanhã ele consegue mudar esse coração. Pois é, mas Ele aí consegue esse que mudar. é o ponto. Por Consegue? exemplo, consegue, vamos lá, Paulo. O que o Paulo fazia antes? Mas Paulo foi encontrado por Jesus e existe um ponto de inflexão e a partir daquele momento a gente consegue falar que ele era uma pessoa de um coração suscetível, porque ele recebeu a mensagem e foi transformado. Exato. Mas Então ele foi alcançado. e o jovem rico, por exemplo? Talvez É esse... toda a lei, né? Cumprir toda a lei e ele não estava mentindo. Mas aí não é a lei. É estar acima da lei. Não, exatamente, mas ele já tinha frutos de justiça cumprindo a lei, de obras de justiça. Mas a mensagem que, para você acreditar, como a gente falou aqui, precisa do Espírito agir em você e o Espírito age em quem o Pai quer, que é o que está dizendo aqui, ó. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Ou seja, existem vários outros textos, na verdade, que a gente poderia ler aqui lá em João, quando Jesus fala que somente os que o Pai me dá que vem a mim. Sim, Quem escolhe- E os que vêm a mim de maneira Quem nenhuma. escolhe é ele, não é a gente que escolhe. Exatamente. Tem jeito. Mas assim, nós já estamos aqui, nós já nos delongamos bastante no tempo. Eu acho que ficaram algumas perguntas no ar que nós podemos continuar abordando. E a ideia é que você também traga novas perguntas para que a gente possa a gente também possa aprofundar no conhecimento bíblico e para que a gente possa chegar a essas conclusões juntamente através do Espírito Santo, revelando e através da palavra de Deus. O Senhor, nosso Deus, nós acreditamos é um Deus que Ele quer se revelar, que Ele se revela, que os atributos dele se revelam a nós e essa iniciativa que nós estamos aqui, hoje é o primeiro podcast, né, pastor? É apenas o começo para a gente trazer esclarecimento, talvez, de perguntas que você, que não é religioso, né, você também tem no seu coração. Você que lá no fundo do seu coração às vezes acredita em Deus, mas que essas perguntas te afastam de Deus. Essas perguntas talvez sejam um calcanhar, às vezes porque você é uma pessoa racional demais. Essas Ou às dores vezes porque, incomodam, né? às vezes porque você é uma pessoa sincera demais. E a sinceridade, às vezes, te impõe a essas questões. Então, eu convido você a estar na nossa igreja. Domingo que vem nós estaremos abordando. Nós temos a Escola de Fundamentos, né, pastor? Às 9 horas da manhã, a gente tem Escola de Fundamentos, onde a gente ensina o Catecismo Nova Cidade. E continuaremos expondo, né, o livro, a primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 2. Então, toda essa discussão vai ser estendida aí para o capítulo 2 e a gente vai continuar discutindo aqui na nossa roda no próximo episódio do podcast, para que a gente possa, inclusive, agora gerar dúvidas para você nos perguntar, né? É muito interessante. Essa roda aqui, acho que ela tem mais a ver com isso que você falou, que são as dúvidas que você tem que muitas vezes te impedem de ir para uma igreja que nunca foram respondidas, né? Você, às vezes você foi respondido tipo, não, porque Deus quis assim. E eu sou um cara que eu nunca me contentei com esse tipo de resposta. Esse momento é para você que não é religioso, não quer ir para a igreja, mas tem curiosidade para entender o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele é irresistível, o Evangelho de Jesus, ele é irresistível. E a hora que ele é apresentado com sinceridade, com o espírito correto, ele pode também te pegar de volta. E aí, Marcos, nós temos programações lá na igreja para os homens e para as mulheres. Temos o Strong, toda quarta-feira às 20 horas, que é sensacional. Também ali os homens se reúnem para discutir, pensar sobre a Bíblia. Temos um livro sempre para a gente
O livro, ele sempre cita a Bíblia, então a gente vai pensar baseado no livro, na Bíblia, e tenha uma discussão bacana para o crescimento do homem. E também na quarta-feira, para as mulheres, o FEM, também às 20 horas, que é online, e uma vez no mês é presencial, que é sensacional e muito bom para os dois, né? E no podcast a gente vai continuar, e quem sabe no futuro próximo a gente consiga trazer alguém aí com muitas dúvidas, que ainda não é convertido e tem um anseio por resposta, a gente pode trazer aqui para estar conversando junto com a gente. Vai ser um prazer. Vai ser uma alegria. A nossa igreja, ela é uma igreja bíblica, então a gente não tem problema em conversar acerca das coisas que estão escritas nesse livro. O objetivo é trazer esclarecimento acerca da palavra. Nossa igreja também apoia o projeto Gerar Vidas, então se você quer de alguma maneira ajudar mulheres que tiveram uma gravidez indesejada, você pode entrar conosco se quiser fazer alguma doação no direct do Instagram da igreja, ou você mesmo pesquisa lá Gerar Vidas no Instagram e já conversa diretamente com eles, você pode dar o apoio. Esse é o nosso primeiro episódio e nós voltaremos semana que vem com o episódio número 2 e nós iremos trazer todas as informações acerca do tema no nosso Instagram, estaremos avisando aí, mas já fica ligado para você trazer as suas perguntas de temas bíblicos para a gente possa esclarecer à luz da palavra de Deus. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.